Meus cumprimentos e seja bem-vindo a mais um vídeo no Amador. Este é o nosso primeiro vídeo, nosso curso básico, fundamental de Character Design, ou design de personagens. E para começar, eu gostaria de usar alguns termos usados pelo Michael D. Matisse, acho que é isso, nos seus livros de Force. Ele sempre começa com alguns conceitos básicos, ou alguns conceitos chaves que eu acho interessante, usar aqui. E o primeiro deles é medo. Ele fala de evitar o medo na sua jornada como desenhador ou animador, O medo inibe ou impede você de progredir, tenha isso como uma fase de experimentação, além de um lugar para chegar, Não tenha medo de experimentar as suas ideias, as suas opiniões, que assim o diga, Não tenha medo de desenhar algo só porque vai dar errado. Então experimente e se deu certo, deu. E se não deu, não deu. Então você tenta de novo. O segundo ponto que ele usa, um dos pontos que não é de usar todos que ele fala lá, mas os que eu acho aplicáveis aqui. Outro ponto é arriscar. Bom, nós temos um ditado que diz que quem não arrisca não petisca. Basicamente, vamos usar este aqui também. Arrisque ou arrisca-se a desenhar alguma coisa que você acha que não dará certo ou acha que dará certo de certo ponto, para tirar essa sua dúvida, e explorar mais ideias, Então, não se negue a oportunidade, a opção de arriscar. Então, vamos a isso. Ame o processo de arriscar em si, porque isso te acompanhará no seu trajeto como animador e como desenhista, ou nessa toda linha, até quando fizeres um filme em si, terá que arriscar algumas fases na animação em si. Digamos que arriscar é o processo em si, ok? Um outro ponto que eu gostaria de discutir aqui é a opinião. Acho que você deve estar apto para opinar de certo ponto. Em termos de desenho, a sua opinião é o seu desenho. Digamos que você tenha uma voz interior, E que essa voz interior você precisa exteriorizá-la com linhas e traços, nesse caso com sua caneta ou com o seu desenho. Então não tenha medo de mostrar ao mundo essa opinião sua do que você vê. E se for uma aula de desenho, uma sessão de desenho live, que vocês tenham um modelo ali, não tenha medo de desenhar um braço de uma forma diferente, ou não tenha medo de pintar de uma cor diferente, o seu personagem. Não tenha medo. No caso, há muitas histórias aqui sobre isso, ou algumas histórias. Por exemplo, o Hulk, eu acho que era para ser amarelo, até que certa vez acabou a tinta e eles experimentaram a verde, e hoje em dia nós conhecemos o Hulk como era. Não sei, não me lembro bem se era amarelo, mas era uma cor diferente. E temos também os Simpsons. Não era para serem amarelos, mas uma animadora experimentou a cor e gostaram do que apareceu. Então esteja pronto para experimentar, e dar uma opinião diferente do comum, e daí você desenhará ou trará personagens icônicos, ou desenhos icônicos. Entregue a sua mensagem. Se você acha que amarelo melhor expressa
a sua opinião, então opine com amarelo e experimente como nós. E arrisque, livre-se do medo, arrisque e experimente com amarelo. Daí temos um Simpson. Ok, um outro ponto seria a hierarquia. Esse termo não se aplica simplesmente no desenho em si. Você pode usar em outros pontos, por exemplo, nas compras. Você primeiro pega aquilo que é de maior valor, ou os alimentos básicos, os necessários. Daí você compra pequenos mimos por aí. Então, no desenho também, primeiro desenhamos aquilo que tem mais importância. No caso do corpo em si, dependendo da posição ou tudo mais. No caso do corpo, seria primeiro o torso, né? A relação entre o torso e o pelvis, né? Então, tendo conseguido isso, já dá para adicionar as mãos, os braços e as pernas, e depois a cabeça, né? Apesar de que geralmente as pessoas começam com a cabeça, mas é melhor começar com o torso, ou com o centro do corpo. Eu me esqueci de como chamamos isso em desenho. Bom, basicamente no desenho é começar com a grande figura e pouco a pouco entrando nos detalhes. E infelizmente há sempre uma resistência em nós para isso, como desenhadores ou animadores. Você quer aí no personagem colocar já os detalhes, os tipos de olhos interessantes ou tudo mais, mas não, comece com os elementos grandes, né? E vai colocando detalhes mais tarde, como unha. Então começa com o gesture, com o gestual, né? Depois você vai ali acrescentando a roupa, né? Isso lá no fim você vai colocar as unhas do personagem. Um outro ponto, vou ultimar com ele, mas não menos importante, é a questão de contraste. Eu acho que contraste cria interesse em qualquer coisa que fizeres, qualquer coisa que desenhares. Então vamos usar aí o contraste. Basicamente é fugir da simetria, né? Ou de coisas totalmente iguais. Há muitas formas de usar o contraste, tanto em cores, tanto em linhas, tanto em valores, né? Valores da cor em si, os tons de cinza, ou os tons da cor, a saturação em si, a cor em si, chamamos de hue, né? A cor. Então, basicamente é por aí. Use contraste sempre que puder. Então, perspectiva também é uma forma de usar o contraste. Alguns elementos da pessoa mais grandes do que os outros. O que está próximo da câmera, o que está longe da câmera, o tamanho das coisas. Então é por aí. Use isso em seus desenhos, no seu character design, e vai colocá-lo em um outro nível. Então, um outro conceito que vamos discutir aqui é a linha. Existem muitos tipos de linhas que fazemos por aí, mas vamos resumir em 3 linhas. Basicamente temos a primeira linha, que é uma linha do medo, a base que sempre começamos com ela como desenhadores, na qual você faz um desenho com pequenos traços. Essa é a linha do medo. Ela não tem muito a expressar, senão o medo em si, é a incerteza. Você traça um pouco e incerteza. E vamos fugir dessa linha. O segundo tipo de linha a retratar aqui é uma linha basicamente de rasura. Ela basicamente não tem começo, não tem fim. A pessoa simplesmente rasura de um lado para o outro, e a ideia em si não é passada.
não dá para ver a certeza ou a sua opinião dentro do desenho por causa dela. Então vamos tentar fugir também dessa linha. E a terceira linha que é aconselhável de se usar é esta linha aqui. Se for já ver, basicamente, esta é uma linha que tem um começo, um início e um fim. Ela começa, faz o que quer, ou transmite a ideia e vai para algum lugar. Então, ela não deixa incerteza se é meio que eu estou aqui, eu sou eu e sou única aqui. Me entenda e acabou. Então, vamos usar essa linha para os nossos desenhos e tudo mais para passar a mensagem, a opinião. E essa linha se transmite a força, ok? E falando em força, vamos entrar em dois conceitos aqui, que é a força direcional e a força aplicada. Então, tem alguns exemplos aqui e vamos analisar. Eu dizia que esse tipo de linha transmite a força em si. É esta linha da qual eu falava aqui, esta que vem aqui. Ela começa em algum lugar, mais ou menos daqui, ela vai para... É meio que uma curva. E chega até aqui. Essa linha tem todas essas direções, né? E faz essa curva aqui e não deixa incerteza do que ela faz, né? Então, vamos discutir agora a força direcional. A força direcional é esta que é mostrada aqui. Esta direção em si, a direção da linha mostra a direção da força. Então, para entender melhor esse termo, vamos falar da força aplicada. Além da força direcional, esta linha mostra a força aplicada. Digamos que esta é a mão de um pugilista, de um boxeador, a qual aplica uma certa força. Esta linha aqui, a nossa linha da certeza, mostra o quanto este pugilista aqui aplicou uma força, quanta força foi aplicada pelo pugilista, né? Então, se tiver menos força aplicada, esta é uma sandbag, uma pasta de areia dos boxeadores pugilistas. Então, vamos ver aqui mais ou menos este exemplo. Tenho este exemplo aqui com a mesma mão, né? Porém, dessa vez temos aqui pouca força aplicada. Temos aqui a nossa linha, começa daqui e vai. Esta linha em si mostra o quanto de força foi aplicada também pela mão do nosso boxeador. A linha da mão é a força aplicada, que geralmente está invisível, né? E esta linha direcional, ou a força direcional, mostra-nos o quanto de força foi aplicada pela mão, nesse caso. Ok? Então, nossa linha direcional fraca mostra a força aplicada fraca, e poderemos ter aqui também uma força direcional mais forte, que seria o caso. Neste caso, a nossa força direcional mostra uma força aplicada ainda maior. Então, espero que tenha entendido um pouco este conceito da nossa linha que vamos usar para o nosso design de personagem. Aqui nós temos o conceito da nossa linha de força direcional. Então, aqui temos a força aplicada. Bom, eu espero que tenha entendido, gostado, e caso assim, coloque seu like, subscreva-se e
comente aí caso tenha alguma dúvida e nos vemos na próxima aula. Até!